Tudo bem, pessoal do Inacreditável? Como é que vocês estão na noite de hoje? Uma noite geladinha em São Paulo. Bem, eu trago para vocês o caso do Cessna 140. Isso 60 anos após o acidente aéreo protagonizado pelo piloto Milton Terra Verde. Quando o Cessna 140 percorreu a pista e deixou o solo do aeroporto de Corumbá no dia 29 de agosto de 1960, às 1h30, o piloto Milton Terra Verde e o cunhado Antônio Augusto Gonçalves planejavam fazer mais um pouso antes de chegar ao destino final, a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Mas após quase 4 horas de voo, desorientados e com pouco combustível, a única opção encontrada foi pousar em pequena clareira naquele mar verde de árvores da densa floresta amazônica, já em território boliviano. Quando as rodas do pequeno monomotor tocaram o solo emaranhado de raízes, ambos não imaginavam que teriam que viver ali. A aeronave só seria localizada pela Força Aérea Brasileira, a FAB, 4 meses depois. Gente, 4 meses depois. Na última semana de dezembro naquele mesmo ano. Vamos saber mais? Vamos saber tudo sobre isso? Antes eu peço a você aquele like que me ajuda tanto aqui, que ajuda esse canal aqui, nenezinho ainda a crescer. E peço a você que, se não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas news. Vamos ao caso. Após a parada total da aeronave e o corte do motor, às 17h15 restavam apenas os sons da selva naquele dia que começava a escurecer. Milton e Augusto sabiam que a situação era extremamente crítica, pois o alimento era escasso, um único sanduíche, nenhuma reserva de água e apenas uma garrafa pequena de refrigerante. Naquela época não existiam aerovias e a navegação era visual, sem auxílios de rádios e GPS como nós temos hoje. A rota estava traçada em um mapa de papel, mas sem referências no solo. E os fortes ventos fizeram o avião desviar da trajetória planejada. O mapa, que antes servia de navegação, foi transformado em uma espécie de diário, onde Milton começou a anotar todos os acontecimentos. Gente, e que acontecimentos! Ele colocou o seguinte em uma de suas anotações: segunda-feira, aterrissamos nessa vargem do dia 29 de 8 de 1960. Estamos com gasolina para somente 5 minutos de voo, a 1 hora que procurávamos um lugar para descer, pois tínhamos conosco um galão de 20 litros de gasolina. Passamos maus momentos, pois a gasolina estava no fim e só víamos mato fechado. Avistamos esta vargem como se fosse um milagre de Deus. Descemos bem e estamos tomados de um cansaço geral. Logo escureceu. Após termos feito um reconhecimento do terreno, tínhamos 2 coisas em mente: nossa família e a possibilidade de decolarmos no dia seguinte. Este foi apenas a primeira de uma série de relatos. E aí eles tentaram buscar ali qualquer ferramenta que ajudasse para alguma coisa. Os dois tentaram buscar por um riacho, porque a gente sabe, né, que o corpo humano ele pode ficar um tempo aí sem comer alguma coisa, mas sem água esse tempo é bem menor. Mas era quase impossível desbravar a Mata Virgem sem um facão. A tentativa exigia esforço, que aumentava a sede. No 8º dia, gente, tomado pelo desespero causado pela terrível sede, Augusto tomou uma garrafa de combustível do avião. Vocês imaginam isso? Terça-feira, dia 6/9/60, dormimos mais ou menos. Sonhei muito com água essa noite. Estamos muito fracos e o dia de hoje promete fazer muito calor. Já tentei tomar urina, mas não foi possível, tem um sabor de sal amargo. O Augusto se desesperou e tomou uma garrafa de gasolina que pensou que fosse água.
Passou muito mal a noite, relatou Milton nas anotações. No dia seguinte, 7 de setembro, Augusto não resistiu e morreu. Olha isso. Milton passaria quase 2 meses sozinho e completamente isolado. Até aquele momento, nenhum órgão de aviação civil brasileira ou boliviana tinha notado o desaparecimento do Cessna 140. Sozinho, Milton travava uma luta contra a solidão e fome e a sede. Quando chovia, ele conseguia armazenar água e tentava encontrar algum alimento, mas pouca coisa era comestível. Em uma das anotações, Milton diz que ouvia sons de motores, mas as aeronaves estavam altas demais para ver aquele pequeno monomotor ali na clareira. Informações desencontradas chegavam o tempo todo, estranhando a falta de comunicação e a demora do retorno dos jovens no final de setembro. Manuel de Oliveira Verde, que é o pai do Milton, procurou a polícia para notificar o desaparecimento dos rapazes. Erroneamente, a família recebe informações de um sargento ligado ao Departamento de Aviação Civil, que é o DAC, hoje em dia a Agência de Aviação Civil, que é a ANAC, de que o Cessna 140 havia pousado em Santa Cruz de la Sierra, mas era uma fake news. A falsa notícia fez com que a calmaria retornasse ao coração aflito dos familiares, mas 2 dias depois, o Serviço de Resgate Aéreo da Força Aérea Brasileira comunicou o equívoco e confirmou que o paradeiro do avião era desconhecido. A família foi até Corumbá, no Mato Grosso, e após tomar conhecimento da rota Cessna 140, o pai de Milton viajou até o Rio de Janeiro, que é a sede do Serviço de Resgate Aéreo, o SAR da FAB. O órgão alegou que não poderia fazer nada, porque o território onde havia ocorrido o desaparecimento era de responsabilidade da Bolívia. Gente, olha a aflição desse pai. Super aflito, o pai procurou a unidade do SAR do estado de São Paulo, mas foi informado de que as equipes de resgate só poderiam seguir para a Bolívia com autorização do SAR do Rio de Janeiro. O empurra-empurra entre São Paulo e Rio de Janeiro se estendeu por mais de um mês. Neste período, a história chegou até os veículos de comunicação, mas os fatos eram sempre distorcidos. Era fake news atrás de fake news. Um jornal impresso carioca destacou que Milton e Augusto eram contrabandistas, gente, olha isso, e nada a ver. Outro chegou a noticiar que o Cessna havia sido localizado pela FAB após 453 horas de busca, mas na realidade, nenhum avião ou helicóptero de resgate ainda tinha saído do chão. Setembro já tinha ficado para trás, outubro estava chegando a segunda quinzena e os desencontros de informações continuavam. Eles tiveram uma outra decepção quando procuraram a Bolívia, quando o país vizinho disse que pouco poderia fazer por conta de greves que estavam acontecendo na Bolívia. Enquanto isso, isolado e fraco, Milton esforçava-se por rabiscar algumas linhas num diário. Nas letras tremidas, ele descrevia a saudade da esposa e dos filhos, anotava receitas de prato que desejava comer caso voltasse para casa. Também se lembrava de datas importantes, como o aniversário de casamento. Mas já bastante debilitado, ele escreveu as últimas palavras no dia 6 de novembro. Ele escreveu o seguinte: hoje faz 70 dias que sofro aqui, minhas forças se acabaram por completo. Minhas carnes e minhas reservas de energia se esgotaram, minha pele está ficando roxa. Creio que está chegando o fim. Lutei e sofri muito para resistir, mas tudo tem seu dia. O descaso com o desaparecimento do Cessna, gente, era tão grande que no final de novembro a família de Milton e Augusto foi informada que as equipes de resgate aéreo da FAB se mobilizaram para procurar um avião americano desaparecido no Peru, próximo à fronteira com o Brasil.
E somente quando as equipes retornassem dessa missão, que é coisa que aconteceu bem depois, né? Mas somente quando eles retornassem dessa missão, eles passariam pela rota traçada por Milton. Descrente, Manuel foi informado no dia 10 de dezembro que uma das equipes da FAB tinha localizado o Cessna 140 no dia 2 daquele mês. Mas nada fizeram, a não ser anotar as coordenadas geográficas e retornar para o Rio de Janeiro. O SAR ainda informou que o avião estava intacto e com sinais de sobreviventes, porque existiam peças de roupas sinalizando setas, procedimento comum que é adotado pela tripulação de aeronaves acidentadas. Os familiares comemoravam e muito a notícia. Aflito e sem notícias, o pai freta então um avião até Corumbá. No dia 12 de dezembro de 1960, Manuel de Oliveira Verde fretou um avião para levá-lo a Corumbá. Durante o trajeto, o pai comentava com um primo que pretendia fazer uma grande festa quando trouxesse o filho para casa. Antes de decolar de Rio Preto, ele também foi informado que a FAB enviaria 2 aviões e um helicóptero para ajudar, no resgate. E entre as várias informações desencontradas naqueles dias, o pai recebeu a notícia de que Milton e Augusto estavam presos na cadeia de San José de los Chiquititos, na Bolívia. Vocês acreditam nisso? Bem, chegando a Corumbá, o Departamento de Aviação Civil, que é o DAC, voltou a impor burocracias em cima de burocracias. E após atender a todos os pedidos do órgão, veio um grande banho de água fria. Manuel descobriu que a história do filho preso era falsa. Ele soube também que os aviões de resgate que auxiliariam nas buscas ainda estavam no rio e as coordenadas passadas pelo SAR davam em cima de um banhado sem sinal do avião. O pai esperou por mais longo 9 dias, quando finalmente os aviões da FAB chegaram. No dia 22 de dezembro, um terceiro avião ligado ao SAR pousou em Santa Cruz de la Sierra. Esta era a aeronave que tinha localizado o Cessna 20 dias antes, Os 3 aviões da FAB decolaram e logo o erro de coordenadas foi esclarecido. O Cessna 140 estava a 40 quilômetros do local da posição passada. Manuel estava a bordo de um dos aviões da SAR e ficou todo trêmulo quando viu o pequeno monomotor no meio da clareira, mas não via nenhuma movimentação. O dia chegava ao fim e na manhã seguinte as equipes retornariam com helicópteros, permitindo o pouso naquele espacinho ali confinado. O sorriso voltou ao rosto de Manuel, que prometeu uma enorme ceia natalina para todos os oficiais da FAB envolvidos no resgate. A felicidade aumentou quando foi feito contato com os familiares que aguardavam notícia em São José do Rio Preto. A euforia voltava aos corações da família Verde. No dia 21 de dezembro, sem a terceira aeronave da FAB, o helicóptero seguiu em uma direção enquanto o avião de salvamento decolou para o lado oposto. Nenhuma aeronave localizou o avião desaparecido. Após 2 horas de voo, ambas retornaram. Desta vez, somente o helicóptero decolaria. Manuel ficou no aeroporto aguardando o regresso. Após 6 horas, o helicóptero apontou no horizonte. Manuel, apreensivo, viu que nenhum dos militares vinha falar com ele. Um dos oficiais então se aproximou e disse que as equipes não conseguiram pousar devido à instabilidade. O pai, aflito, entendeu a situação e voltou para o hotel, mas na verdade as equipes tinham desembarcado e confirmado que Augusto e Milton estavam mortos, pessoal. Walter Dias, primo de Manuel, foi informado sobre as mortes e teve a difícil missão de contar o triste desfecho para aquele pai que estava buscando há tanto tempo seu filho, Ao saber que o filho e o genro não tinham sobrevivido, Manuel chorou inconsolavelmente. A FAB tomou conhecimento de que precisava enviar um helicóptero maior para fazer a retirada dos corpos ali do local.
Esses helicópteros maiores chegaram a Corumbá, mas fortes chuvas impediram o resgate dos corpos e somente no dia 2 de janeiro de 1961 as equipes conseguiram pousar na clareira. Durante o resgate ali dos corpos, Walter encontrou as anotações escritas por Milton. Gente, que guerreiro esse Milton. No dia 4 de janeiro de 61, às 16 horas, o Douglas C-47 da Força Aérea Brasileira pousava em Rio Preto. Após 130 dias, Augusto e Milton retornavam para a cidade natal deles. Familiares, amigos e centenas de pessoas acompanharam o enterro. Eles foram sepultados lado a lado. Os relatos anotados por Milton foram transformados em um livro escrito por Walter Dias. O livro se chama O Diário da Morte, está aqui do lado, A Tragédia do Cessna 140, e ele foi publicado em 1961. Todas as anotações, fotos e gravura estão estampados na obra. Por décadas, as pessoas tinham o costume de ir até o cemitério Ressurreição e colocar copos com água sobre os túmulos. Porque eles morreram de sede, né, gente? Isso aconteceu até meados de 90. Em 2010, o Museu TAM, olha que antigo, com autorização da família, resgatou o pequeno Cessna 140 e levou até São Carlos. A aeronave ficou em exposição e em display exatamente como foi encontrada, olha aqui do lado. Ao lado do pequeno avião foi montada uma fonte d'água com a imagem do Milton. Fico imaginando, gente, o desespero e a dor de saber que estavam isolados do mundo e que dificilmente eles sairiam dali com vida. Vocês já pensaram nisso? A única coisa que tinham que fazer, não tinha outra coisa, era esperar. Tanto é verdade que o cunhado de Milton não resistiu às condições a que eles estavam submetidos e morreu no dia 7 de setembro. Delirando, né? Ele estava com tanta sede, o cunhado do Milton, que acabou bebendo combustível do avião. Olha isso, gente, o desespero. Após a morte do cunhado, Milton, apesar de todas as contrariedades, conseguiu manter-se vivo e lúcido por 70 dias, gente. Olha isso, se não fosse o povo, com tudo que eles passaram ali para resgatar, eles poderiam ter encontrado vivo. Mas sozinho na vastidão da mata, ele recolheu um pouquinho de água, por sorte choveu algumas vezes, alimentou-se de pássaros e jabutis que ele conseguiu caçar, e apesar da luta dele para sobreviver, ele morreu de inanição entre os dias 5 e 6 de novembro de 1960. Após buscas infrutíferas, foram localizados no dia 24 de dezembro. Milton arrancou forças da alma e com isso escreveu um diário no verso de mapas e revistas que se encontravam no avião. O advogado Walter Dias, tio do Milton, teve o capricho de reunir os escritos e publicar em forma de folhetins no Jornal do Mato Grosso. Devido à repercussão, ele acabou transformando-se em livro, né, como eu disse para vocês. Um trecho que ele escreveu se dirigindo à esposa é muito emocionante e claro que eu trago aqui para vocês, né? Ele disse o seguinte: como se acabam as ilusões de um homem? Hoje para mim, 1 litro d'água, que é a coisa mais barata que nós temos, vale mais do que todo o dinheiro do mundo. E um prato de arroz com feijão não tem dinheiro que pague. Se Deus nos der nova chance, temos planos de ser os homens mais humildes do mundo, querendo apenas ter nossa comida, água em abundância e o carinho das esposas, filhos e familiares. Pergunte a um doente crônico o que é importante para ele. Pergunte a um solitário o que é importante para ele. As pessoas se apegam muito a coisas que são ingratas com tudo em sua volta. Estas eu não quero perto de mim. Estas foram palavras de Milton para a esposa dele. E esse é um texto da carta, né, ou dos escritos dele, que nos faz refletir muito, gente. Em tempos de Covid, essas reflexões são muito importantes. De quanto nós precisamos para ser felizes? É isso. Beijos.